Irmãos, em nome de Jesus, irmãos, para de viver com a tua vida olhando para a igreja e devoção e cumprir a obrigação religiosa. Não é isso que te leva à salvação, irmão. Volta a tua atenção, tua visão, teu entendimento para buscar conhecer o Evangelho. Olha, irmão, eu convido você. Vamos ler de novo, isso é importante. É por isso que o diabo não deixa você aprender isso dentro das igrejas hoje. Por quê? O trabalho dele é esse. Cegar o seu entendimento. Para que a verdade do Evangelho não ilumine tua mente cega. Para que você não venha ser liberto. Continue preso nessa mentira de vida com Deus dentro desses movimentos chamados de Evangelho. Por isso que o diabo trabalha. Para tirar a palavra do seu entendimento. Colocando atrações, distrações e grandes movimentos e ventos de doutrina. Tirando você da verdade do Evangelho. Porque não tem salvação em escravidão religiosa, em formalidade religiosa, em igreja evangélica, em devoção e consagração a sacrifício, ritual e cerimônia religiosa. Salvação é crendo no Evangelho, é pelo Evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crer. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Ele adverte os irmãos aqui, na primeira carta aos Coríntios. O contexto aqui, Paulo está levando uma defesa da doutrina, porque tinha alguns que estavam deturpando a verdade do Evangelho. E o trabalho dos apóstolos foi defender e proteger os irmãos, a igreja, na verdade do Evangelho. Os apóstolos nunca se preocuparam em colocar a atenção do povo sobre a igreja, a estar dentro da igreja, a guardar a obrigação da igreja, devoção e vida de prática de igreja, como hoje. A maioria desses homens que estão aí, dizendo que é ungido de Deus, levando muitos ao anátema, a preocupação deles é cauterizar a tua mente com uma visão de igreja, igreja, igreja. Tem que estar na igreja, tem que vir para a igreja, tem que ser fiel à igreja, tem que amar a igreja, tem que cumprir a obra da igreja, porque isso é estar em Deus e servir a Deus. É ou não é? A preocupação da maioria desses líderes hoje. A preocupação dos apóstolos não era fazer ninguém estar preso dentro da igreja todo dia, o dia todo. Era fazer o povo estar na palavra. Era chamar a atenção do povo para o Evangelho. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Esse contexto aqui de 1 Coríntios 15 está dentro de um contexto onde Paulo está fazendo uma defesa da fé em relação a um ensino herético que estava desviando o povo da direção e da verdade do Evangelho. E Paulo vai dizer, 1 Coríntios 15, 1 ao 2. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também vocês receberam, e no qual também vocês permanecem. Eles estavam firmes no Evangelho. E Paulo agora vai advertir a eles a perseverar. No versículo 2, Paulo diz, mas é perseverar no Evangelho. Não é em vida de igreja. Não é em vida de sacrifício, devoção, dogmas e crença de igreja. Perseverar no Evangelho, na direção da doutrina de Cristo. Paulo vai dizer, pelo qual também sois salvo, se o retiverdes, tal como eu vos tenho anunciado. Se é que não creste em vão. Paulo vai dizer, esse Evangelho que eu vos tenho informado e anunciado, esse Evangelho que vocês creram, é nesse Evangelho que vocês são salvos. Observação. Se é condicional. Não tem salvo para sempre. Não tem predestinado e escolhido de antemão. Ah, eu fui escolhido, Deus disse, eu escolhi você, não foi você que escolheu a mim. Mentira! Onde é que tem isso na Bíblia? Esse texto que Jesus fala ali para os discípulos, não é em relação à salvação. É em relação ao chamado ministerial, que quem escolhe é ele mesmo. Não é questão de pastor ungir, para ser obreiro, pastor, evangelista.
Isso aí, esse chamado ministerial é de Deus. É Deus quem escolhe, quem Ele quer, para pastor, evangelista, profeta, para ministrar a palavra, como eu estou fazendo aqui agora. O Evangelho não ensina essa doutrina da predestinação fatalista. O Evangelho não ensina que você é o bonitinho que Deus escolheu, como se outro Deus não tivesse escolhido. Tem um bocado de gente aí vivendo dentro de mentira, por ser instruído por interpretações erradas da palavra, por esses falsificadores da palavra que levam para o povo o evangelho anátema, dentro de muitas igrejas. O evangelho nos ensina que a gente recebe o dom gratuito de Deus, recebe a graça de Deus, mas tem que perseverar. E perseverar não é dentro de vida de igreja. Perseverar é dentro do entendimento do evangelho, para não apostatar da fé, porque senão cai da graça, desvia-se do caminho da salvação, é destruído por Satanás, por falta do entendimento. Não tem esse negócio de bonitinho, predestinado e o outro não. Essa doutrina da predestinação fatalista incondicional, que é pregada em muitas igrejas, como muitas igrejas batista, presbiteriana e outros ministérios evangélicos, por outros teólogos, por vários teólogos de igreja evangélica, estão pregando essa doutrina de demônio. Predestinação fatalista incondicional, que diz que Deus escolheu um para o céu e outro para o inferno, é doutrina de demônio. O evangelho não ensina isso. Olha o que o evangelho ensina. Paulo vai dizer, segundo as 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2. Paulo vai advertir os irmãos, dizendo assim: meus irmãos, o evangelho que eu vos tenho anunciado, esse evangelho que vocês receberam, esse evangelho que vocês permanecem, é por esse evangelho que vocês serão salvos, se, olha o que Paulo diz. Paulo diz, se permanecer nele, como eu tenho ensinado, se é que não creste em vão. Cuidado, irmão. Está aqui, irmão. Leia a palavra de Deus, irmãos. Está aqui, ó. Eu não estou pregando doutrina de igreja. Não é doutrina de homem, não é ensino de homem, não é sermão de homem que eu estou levando para você. Eu estou apenas informando a você o que o evangelho informa. Pregar a palavra de Deus é isso. Não é esses pregadores aí de oba-oba, de ventos de doutrina, de fábula, de fantasia, que diz que Deus usou, Deus vai fazer, Deus vai operar. Deus está dizendo assim para você, recebe, porque Deus é grande, Deus é tremendo. Isso não é pregar o evangelho. Isso é levar para você distração anátema, para tirar você do ensino. Pregador foi chamado para ensinar. Pregar é ensinar. Não é criar misticismo, não é gritar, berrar para mostrar autoridade. Pregar é ensinar, é informar aquilo que está aqui, ó, na verdade do evangelho. Paulo vai dizer, irmãos, se vocês permanecer nesse evangelho, aí sim, vocês são salvos. Se não permanecer, vocês creram em vão. Salvação não é para quem é escolhido. Salvação é para quem crê e persevera até o fim. Foi o que Jesus disse. Em canto nenhum, Jesus disse, quem é salvo é quem é escolhido. Não, Jesus disse, quem é salvo é quem crê e quem perseverar até o fim. Estou falando alguma coisa aqui que não é verdade? Quer dizer que eu estou aqui pregando heresia? Não, mas o cara é pastor, porque ele diz que é pastor, está num grupo de 100, 200 pessoas, dentro de uma instituição, aí você diz que ele é a autoridade de Deus? A autoridade de Deus é quem está na verdade da palavra de Deus, no evangelho, não é quem está em igreja com título de pastor. A autoridade de Deus é quem está na palavra. Jesus não disse isso em canto nenhum. Quem é salvo, salvo para sempre, não perde salvação. Jesus disse
Quem crê será salvo. Quem não crê, condenado. Jesus disse, aquele é do indivíduo, responsabilidade. Aquele que perseverar até o fim. Combata o bom combate da fé, cuidando de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás, permanecerás no caminho da salvação, porque muitos já desviaram desse caminho. Mas, irmão Wellington, como desviaram? Se estão na igreja. Muitos estão dentro de igreja, de religião. Estão desviados, irmão. Bem longe de Deus. Não tem entendimento de Deus. Estão separados da vida com Deus. Estão mais preocupados em estar firme dentro de igreja. Mas não são prudentes para cuidar deles e da vida deles sendo guiada pelo Evangelho. Estão preocupados da vida deles sendo guiada por igreja, através dos líderes, de homens dentro da igreja. A palavra diz que muitos vão apostatar da fé, não é de igreja. Quem colocou essa ideia de não se desviar de igreja são os homens enganadores para manter você escravo, preso e negócio dele dentro dessa igreja que é o império dele, onde ele tem um lucro. Porque a palavra de Deus não ensina em canto nenhum a não se desviar da igreja. A palavra de Deus manda a gente ter cuidado para não se desviar da doutrina de Cristo. Porque muitos estão apostatando da fé, seguindo doutrina de demônios. Aí o povo está mais preocupado em estar dentro de igreja e não se preocupa em buscar o conhecimento da doutrina do Evangelho de Cristo. Irmãos, a Bíblia nos adverte, se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, esse tal não é de Deus. Segunda carta do apóstolo João, versículo 9 e 10, porque não tem capítulo. Irmão, o apóstolo Paulo vai dizer, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, cuida de ti e da doutrina, mas não é a doutrina de igreja A, B ou C. Nós, como igreja, temos que estar cuidando e seguindo e se mantendo guiado pela doutrina de Cristo, não é a doutrina de igreja alguma. E o povo está sendo guiado e formado, conduzido no entendimento de onde? Nas doutrinas de suas igrejas. Ah, porque na minha igreja é assim, assim, assim. Ah, porque na minha igreja não pode isso, não pode aquilo. Ah, porque na minha igreja é assim. Esses estão perdidos dentro das suas igrejas, pensando que são igrejas de Deus. Porque a igreja de Deus somos nós, que temos que estar guardando fidelidade e sendo prudente a viver e guardar e praticar a doutrina de Cristo. Não é a doutrina de igreja nenhuma. Os membros da igreja Assembleia de Deus vivem na doutrina das igrejas Assembleia de Deus. Os membros e discípulos da igreja Adventista do Sétimo Dia vivem na doutrina da igreja Adventista do Sétimo Dia. Os membros da igreja da CCB, Congregação Cristã do Brasil, vivem dentro da doutrina, guiado, formado, conduzido no entendimento da doutrina da igreja Congregação Cristã do Brasil. E aí vai, Deus é amor, batista, presbiteriana, cada um está sendo guiado e vivendo discípulo, conduzindo-se na doutrina de suas igrejas, pregada pelos seus líderes. Agora, vem cá. Os discípulos de Cristo, que são membros da igreja de Deus, que é o corpo de Cristo, formado por pessoa, não é por instituição religiosa, esses andam guiados, dirigidos, guardando e sendo fiéis à doutrina de Cristo, não é de igreja. Aonde são guiados e liderados pelo cabeça da igreja, que é o pastor, e não é pastor presidente de ministério. Nós somos guiados, seguimos a Cristo, o nosso pastor de nossa alma. Não é a nenhum vocacionado para ensinar a palavra. Porque nós somos guiados por Cristo, pela doutrina de Cristo.
E seja quem for o homem, se não traz a doutrina de Cristo, eu não sigo a direção dele. Porque eu fui chamado para seguir a Cristo, aprender de Cristo, crer em Cristo, ser discípulo de Cristo, guardar a palavra de Cristo e estar firmado em Cristo, não dentro de igreja. Não sob a liderança, a hierarquia, o domínio e a autoridade de nenhum líder religioso que diz que é ungido de Deus. Jesus não me disse, se você estiver na igreja